trazendo essa palavra para você. Como tocar o coração do povo e fazer o povo compreender o que está escrito em Isaías 9:2. Como tocar o coração das pessoas a tal ponto que elas tenham pela pregação da palavra e então, pela pregação da palavra, serem tocadas pelo Espírito para entender Isaías 9:2 que diz: o povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Como tornar Isaías 9:2 realidade na vida dos irmãos? Como tornar Isaías 9:2 uma verdade que penetre a mente, que atravesse o coração a tal ponto de resultar numa prática, num modo de viver, num modo de ser, que entenda Isaías 9:2. Fazer com que as pessoas compreendam que isso é verdade na minha vida, que isso é verdade na sua vida. Você que está me ouvindo agora, que está me assistindo no ao vivo, você que está ouvindo um áudio no podcast, você que está ouvindo isso salvo no Instagram, salvo no YouTube, esta palavra é para você. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Isaías 9:2. Eu preciso crer, você precisa crer que esta é a palavra de Deus para a sua vida. Se você está em trevas, chegou para você hoje a luz de Deus para a sua vida. Se você estava na sombra da morte, como eu estava, chegou para você a vida, e vida abundante. Não qualquer vida, uma vida abundante, uma vida que liberta, uma vida que transforma. Uma vida, um divisor, um momento de cisão que nos tira daquela letargia espiritual para nos levar em direção ao império da sua luz. Amém? Os irmãos estão entendendo? Glória a Deus. E a resposta, irmãos, a resposta que eu obtive ao longo desses 12 anos, eu notei agora nessa preparação de ansiedade dos últimos dias, dessa última semana, que eu vim voltado para estas questões, de pensar esta palavra de domingo, perguntando: Deus, o Senhor me chamou há 12 anos e me deu esta palavra, e qual é a palavra para os irmãos agora? O que é que eu devo dizer para esses irmãos agora, neste dia 15 de agosto de 2021, às 21 horas, quando eu celebro 12 anos, quando eu te adoro, pelo Senhor ter me dado 12 anos de consagração ao ministério? Deus colocou no meu coração que a resposta ainda é a mesma. Que a resposta ainda é a mesma. A resposta é relembrar o povo da história do povo. E aí veio no meu coração e na minha mente Lamentações 3:21, que todo mundo conhece. Quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Lamentações 3:21. Quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança, né? É um capítulo muito conhecido de todo mundo, né? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, e elas se renovam a cada manhã. Eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. E trazer à memória como, então? Repetindo a história para o povo, ensinando a história para o povo, ensinando a história bíblica. A resposta, a ideia, a chamada que vem caminhando comigo naqueles 12 anos, quando um pastor que admirava muito, que ainda admiro muito, na convenção estadual de pastores que estavam sendo consagrados, ele estende as mãos na nossa direção, um dos maiores pregadores que já vi, profundo na teologia, nas escrituras, e ele diz: a unção de Deus, o chamado de Deus na sua vida é irrevogável. E aquelas palavras caminharam comigo até o dia de hoje, nos momentos difíceis, nos momentos de ruptura, nos momentos de cisão, nos momentos de provação, nos momentos de luta, naqueles momentos, porque todos nós temos aqueles momentos que pensamos em desistir, em parar. Então, naqueles momentos de desistir, de parar, eu me lembrava daquele 15 de agosto, lá atrás, há 12 anos, quando aquele pastor disse: vocês vão receber uma credencial, vocês estão sendo consagrados aqui hoje, vão receber uma documentação, uma nomeação, que diz que vocês são pastores, mas aquelas pessoas diziam: oh, glória a Deus, muito obrigado por esse super stick aqui. E aquele pastor dizia: vocês vão receber carteirinha, vocês vão receber documentação, mas pense na unção de Deus na sua vida.
Pense no porquê é que vocês estão aqui nessa convenção estadual. Pense no chamado de Deus para a sua vida, porque o chamado de Deus para a sua vida é irrevogável. E foi isso que me norteou. E naquele momento, aquela convenção estadual acontece na cidade de Belo Horizonte, e eu estou na cidade de Juiz de Fora. Então, quando aquele processo de 3 dias ocorre, e eu começo então a voltar, e eu venho, e eu volto para Juiz de Fora, pensando que a cidade de Juiz de Fora agora não precisava mais de Juiz de Fora, porque agora ela tinha juiz. Glória a Deus. Então eu volto com essa frase na mente. A resposta: como podemos fazer com que o povo que está habituado com o espírito desse tempo atente-se para Isaías 9:2, tome posse da vida eterna e avance sendo libertado e liberto, e transformado e renovado, e caminhando nos planos e nos propósitos de Deus? A resposta foi: repita e relembre o povo a história do povo. E nesses dias e nessa noite, a mensagem continuou a mesma no meu coração. Repita e relembre o povo da história do povo. Para quê? Por que repetir a história do povo? Por que repetir a história do povo para o povo? Por que recontar a história? Para que o povo veja o quanto é sério, o quanto é grave, o que o Senhor Deus Jeová continua anunciando. Presta atenção nisso que eu estou falando para você. Repetir a história do povo para o povo é para que alguns conheçam melhor a Deus através das Escrituras, para que alguns aprendam mais a palavra de Deus, e para que outros que não conhecem a história e não saibam ainda o que está acontecendo na sua vida, passem a saber e a avançar o quanto é sério e o quanto é grave o que o Senhor Deus Todo-Poderoso está anunciando para os nossos dias. E aí eu queria ler para vocês livro do profeta Daniel, Antigo Testamento, capítulo 1, versículo 3 em diante, que eu quero ler com os irmãos. Livro do profeta Daniel. Daniel está depois de Ezequiel, antes de Oséias. É um livro muito importante, é o Apocalipse do Antigo Testamento. É o livro que nós vamos passar a trabalhar na live de sexta-feira agora com os recados e com a irmã Bianca. Nós vamos falar aí sobre as profecias de Daniel para hoje, mas hoje não. Neste domingo, com meus 12 anos de ministério, eu tenho uma palavra para você no capítulo 1 a respeito do que está acontecendo na sua vida, para que você entenda essa mensagem na época e entenda para aqui agora como que a mensagem do Senhor continua urgente, continua séria para mim e para a sua vida. Vamos ler a partir do versículo 3. Me acompanha aí, você que está em casa, presta muita atenção naquilo que o Senhor tem para dizer. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias, da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abednego. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Irmãos, essa passagem é uma das passagens mais importantes de toda a Bíblia. Irmãos, nós às vezes morremos de sede com um poço ao lado. Nós às vezes morremos de sede com um poço de água ao lado porque nós não sabemos como tirar água da cisterna, irmãos.
É muito importante que você pense nisso. A resposta está na palavra de Deus. Deus teve misericórdia de Daniel e deu compreensão junto aos olhos do Aspenaz, chefe daquela coisa toda. Quando nós estamos na palavra de Deus, quando nós estamos no propósito de Deus, quando nós entendemos e nos voltamos para o chamado de Deus na nossa vida, Deus nos dá graça aos olhos e ouvidos do povo. Quando nós cumprimos o nosso chamado, quando nós cumprimos o propósito, quando nós estamos na palavra, Deus nos dá graça aos olhos e ouvido do povo. Por isso, para que haja mudança a partir de hoje, para nós encontrarmos, para nós sermos tocados pelo coração do Senhor, nós precisamos levantar a nossa mão e dizer: eis-nos aqui, Senhor, envia-me a mim. Eis-me aqui, usa-me a mim. Nós devemos dizer isso. Eis-nos aqui, Senhor, usa-nos a nós. Eis-nos aqui, Senhor, envia-nos a nós. Se eu soubesse cantar, eu explicaria isso para você cantando naquela música antiga que diz: que não passe de nós o teu Espírito, que não seja preciso que se levante outra geração, que vá avante, venha sobre nós o teu querer. É muito tremenda essa letra. Verdadeiros adoradores nós queremos ser. Eu acabei esboçando uma canção, mas nós precisamos dizer essa letra e declarar com voz profética, levantando a mão, como disse o profeta Isaías: eis-nos aqui, envia-nos a nós. Que não passe de nós o seu Espírito, que não seja preciso que se levante outra geração para anunciar ao povo que está em trevas que para ele chegou a luz. Que não seja preciso que se levante outra geração para dizer aos sedentos, para dizer aos famintos, para dizer aos mortos de alma, para aqueles que estavam na sombra da morte, que a nova vida chegou. Sabe por que é importante dizer isso, irmãos? Aquilo que nós temos aparentemente, a casa, o carro, a vestimenta, a indumentária, a forma paramentada que nós temos, não é isso que a nossa alma vai carregar para o mundo de lá. O que a nossa alma vai carregar para o lado de lá, quando nós deixarmos esse templo, quando nós deixarmos esse corpo, porque se Jesus volta hoje, nós somos arrebatados, e aleluia, glória a Deus, maranata. Mas para aqueles de nós que às vezes são recolhidos antes de chegar o tempo, nós vamos levar para o lado de lá não aquilo que é exterior, mas nós vamos levar aquilo que tem dentro de nós. A nossa alma vai levar aquela tristeza ou aquela alegria, vai levar aquela prioridade que estava ou que está dentro do nosso coração. É isso que a nossa alma vai levar para o lado de lá, aquilo que está dentro de nós. E nós precisamos decidir hoje. Essa palavra de 12 anos de ministério é para apelar a você que está assistindo essa live, ao vivo ou salva. Nós temos que decidir hoje ficar ao lado do Senhor. Amém? E só a palavra das Escrituras poderá nos fazer ficar neste caminho. Só a palavra das Escrituras poderá nos ajudar a ficar nesse caminho. E o que eu quero dizer para você, o que eu quero falar para você, porque repetir a história do povo para o povo, porque a artimanha de Satanás continua a mesma. A artimanha de Satanás continua a mesma, né? Ele levou esses jovens à Babilônia e procurou fazê-los esquecer das coisas de Judá. Ele levou esses jovens à Babilônia e procurou fazê-los esquecer as coisas de Judá. O mesmo acontece hoje. O inimigo leva os filhos de Deus às divisões e fazer esquecer do propósito original de Deus. Irmãos, anota isso, irmãos. Deixa essa palavra ficar agarrada no seu coração. Deixa essa palavra ficar agarrada na sua mente. O inimigo continua levando os irmãos a divisões e fazendo-os esquecer ou fazendo-nos esquecer do propósito original. E isso, irmãos, pode acontecer com todos nós. Pode acontecer com cada um de nós, de no processo, com a artimanha dele, nos fazer esquecer do propósito original. Esquecer do nosso chamado, mas glória a Deus que o Senhor não muda. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e será para sempre. Ele te chamou,
Ele começou a boa obra na sua vida e continuará. Recebe essa palavra profética sobre a sua vida. Aquele que começou a boa obra na sua vida a completará. Seja nas finanças, seja na sua vida profissional, seja na sua vida sentimental, amorosa, seja na sua vida familiar, seja na sua estrutura, seja no seu ministério. Aquele que te chamou, aquele que começou a boa obra, a completará, no nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Deus une propósito, recebe mesmo. A irmã Dulce está dizendo, eu recebo essa palavra. Recebe mesmo, é para receber essa palavra, é para pegar essa palavra assim, dizer, Deus, eu tomo posse dessa palavra profética, eu vou me levantar. Deus, eis-me aqui, fala ao meu coração, fala à minha mente, eu vou me levantar, eu vou reagir, em nome de Jesus. Irmãos, uma coisa que é muito importante nós compreendermos nesse propósito, repetir essa palavra, da coisa séria que o Senhor está nos dizendo. O inimigo, ele quer mudar o nosso nome, ele quer mudar a nossa instrução, ele quer mudar a nossa dieta e ele quer mudar a nossa maneira de viver. Esses jovens são levados porque eles são inteligentes, porque eles são sábios. Não são só esses 4 que são levados, não. Vários outros jovens são levados também. Obrigado, Lu Souza, Deus te abençoe. Vários outros jovens são levados também para o palácio. Mas Daniel representa um momento de ruptura tão grande na sua fé. Mesmo que o povo estava sendo levado em cativeiro, mesmo que o povo estava sendo levado cativo, Daniel demonstra o firme propósito de não se contaminar. Olha, irmãos, ele está sendo levado cativo, mas foi achado sábio diante do rei. Então foi-lhe oferecido todas as iguarias e toda a prática do rei. E alguém poderá dizer que Daniel foi tão radical, porque ele está achando até que se comer da comida da mesa do rei, isso vai lhe contaminar. Irmãos, Jesus disse que não é o que entra pela boca que contamina, mas aquilo que estava no coração. E Daniel está tentando testemunhar aos outros jovens que vieram com ele, que eles estavam aceitando comer das iguarias do rei. Aquele povo todo que havia sido cativo e que estava lá agora e que não reagia, eles estavam aceitando comer aquilo, não é porque aquilo ia lhes contaminar, mas é porque eles já estavam contaminados por dentro, por isso eles estavam cativos. Juraci, obrigado, Juraci Gonçalves. Aquilo de ruim já estava dentro deles, por isso eles aceitaram aquelas coisas ruins, por isso eles aceitaram, eu vou usar outras palavras para traduzir, por isso eles aceitaram aquelas iguarias, por isso eles aceitaram aquilo que aos olhos de Daniel era pouco, era lavagem. Não quero essa coisa sacrificada aos ídolos. A posição dele para alguns era tão radical que ele não queria nem comer daquela comida. E quando ele decidiu permanecer fiel ao propósito, quando ele decidiu permanecer fiel ao chamado, Deus lhe deu graça aos olhos e aos ouvidos de Aspenaz, o chefe daquela coisa toda, e ele deixou Daniel comer de outras coisas que não fossem sacrificadas aos ídolos, porque eles haviam mudado o seu nome, mas eles não podiam mudar a sua identidade. Seja lá o que for que recebe essa palavra na sua vida, seja lá o que tenha acontecido na sua vida, dores, divórcios, traições, você talvez foi desvalorizado por todo mundo até aqui. Chegou a hora de Deus dizer que eles podem ter mudado a sua instrução, eles podem ter mudado o seu nome, eles podem ter mudado um monte de coisas na sua vida para fazer você se esquecer de Judá, para fazer você se esquecer de Deus, mas eles não podem mudar a sua identidade celestial, eles não podem mudar a sua identidade espiritual, eles não podem mudar a sua identidade sobrenatural, eles não podem mudar a sua filiação, ainda que queiram. Você pertence a Deus. Você que está assistindo essa live, você é de Deus, a sua mente é de Deus, o seu coração é de Deus, o seu corpo pertence a Deus, os seus sonhos, a sua fé, o seu chamado, ela está em Jeová, o Deus verdadeiro. Eles não podem arrancar aquilo que está dentro, aquilo que está penetrado em você, aquilo que criou raízes profundas em você. Você está ligado na eternidade com Deus. Amém, irmãos?
Mas eles tentaram. Olha aqui. Daniel foi mudado para Beltesazar, que quer dizer o príncipe de Bel ou o favorito de Bel. Bel era ídolo dos caldeus. Ananias foi mudado para Sadraque, que quer dizer iluminado pelo Deus Sol. Misael foi mudado para Mesaque, que significa quem é como a deusa Saque. E Azarias foi mudado para Abednego, cujo significado é o servo fiel do Deus Fogo Nego. A artimanha de Satanás era unir esses jovens aos ídolos no nome, na instrução, na dieta e na maneira de viver. Eles tentaram te corromper, eles tentam te corromper e eles vão continuar tentando te corromper. Mas um povo que crê que está na luz, que crê que está em Deus, que crê que é através das escrituras que Deus vai lhes trazer entendimento, que crê que é através das escrituras que vai haver libertação, que crê que é através das escrituras que Deus vai falar-lhe, que Deus vai chamar, que Deus vai direção. Esse povo pode ser aprisionado no corpo, mas não pode ser aprisionado na mente, não pode ser aprisionado na alma, não pode ser aprisionado no coração, e o seu chamado não pode ser destruído, porque quem te chamou é maior, o seu chamado é mais excelente, o seu chamado é mais poderoso, o seu chamado é glorioso, e por isso ele vai dizer através do profeta Isaías: proveite na fornalha da aflição, não como a prata e como o ouro que são provados no fogo literal lá da purificação. Eu te provei na fornalha da aflição, mas eu te chamei, te tomei pelas mãos e te disse: tu és meu. Assim diz o Senhor para você nessa noite: tu és meu. É isso que Babilônia significa. Essa Babilônia do profeta Daniel, ela representa o nosso tempo. Ela representa a artimanha de Satanás, a tentativa de corromper as nossas atitudes, de corromper a nossa dieta, de corromper a nossa instrução, para ver se faz nos esquecer de Judá, para ver se faz nos esquecer daquele em quem fomos chamados. Os nomes de Daniel, Misael, Azarias e Ananias, eles honravam a Jeová. Eles honravam a Deus, e esse era o significado dos seus nomes. Ele agora coloca neles nomes pagãos, que honram divindades pagãs, para fazer eles esquecer da sua aliança com Deus. Não importa o que os homens te fizeram, não importa o que foi feito de você até aqui, importa o que você vai fazer com aquilo que fizeram de você. Eu vou dar glória a Deus, e você? Eu vou adorar a Deus, e você? O meu nome, Rodrigo, significa príncipe poderoso. E se eu estivesse no mundo, eu levaria isso para o lado da fama, eu trabalharia o significado do meu nome de outra forma. Mas como estou em Deus, como estou em Cristo, como estou na palavra, eu tomo o significado do meu nome da seguinte forma: sou príncipe porque sou filho do rei, porque disse ele que vou reinar com ele. Ao que vencer, darei a coroa, darei o lugar no trono, e vai reinar sobre as nações e regê-las com vara de ferro. Príncipe poderoso, sou poderoso não porque tenho força, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza, e tantas quantas vezes estive fraco, e não foram poucas, o Senhor me sustentou, o Senhor me fortaleceu. Por isso eu disse que a canção Sobrevivi é a canção da minha vida, por exemplo. Agora você, que presta muita atenção agora, você que está em casa poderá dizer assim: ah, que lindo, pastor, o seu nome, Rodrigo, significa príncipe poderoso, mas e o meu? O meu eu já olhei, pastor, o meu não tem nenhum significado bom, o meu não tem nenhum significado nome, meu nome está muito mais para Jacó, usurpador. Pois é, pastor, então, pois é, assim diz o Senhor para você. Você pode não ter nascido no palácio, você pode não ter nascido com sangue nobre, você pode não ser o mais bonito, a mais bonita, o mais perfeito, a mais perfeita, o seu nome pode inclusive significar usurpador, mas assim diz o Senhor Deus: se você honrar a sua aliança com Deus, se você honrar a palavra de Deus e não deixar a palavra de Deus, eu te torno de Jacó em Israel, e mudo o teu nome, usurpador, para aquele que luta com Deus e vence. Assim diz o Senhor Deus para a sua vida: se você honrar a sua aliança com Deus, se você não deixar a palavra de Deus, honrar a palavra de Deus e exaltar o nome do Senhor, o Senhor vai mudar o seu nome, o Senhor vai mudar a sua história. Não é Babilônia que vai mudar o seu nome, não é Babilônia que vai mudar os seus hábitos, não é Babilônia que vai mudar a sua história, mas o Espírito do Senhor Deus que habita em você, porque é o Espírito do Senhor Deus que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E o Espírito
Espírito recebe essa palavra em nome de Jesus. Cada um de vocês que está assistindo essa live aqui, nesse momento ao vivo ou salva, recebe essa palavra. O Espírito do Senhor Deus se apoderará de ti e ele te transformará num novo homem. O Espírito do Senhor Deus se apoderará de ti e ele te transformará numa nova mulher. Se tão somente você atender ao chamado de Deus e disser eis-me aqui e iniciar uma vida de oração e de estudo bíblico, o Espírito Santo vai entrar na sua vida e ele vai te dar uma nova história, escrita, como diz a canção, pelos dedos de Deus. Aleluia, irmãos. Você que recebe essa palavra, você que crê que essa palavra de Deus é para você, você que está entendendo que Deus está falando ao seu coração, que Deus está te chamando, que Deus separou esse momento especial, porque a pergunta que eu faço há 12 anos, Deus disse que a resposta é a mesma, é ensine a palavra para o povo, repita a palavra, instrua o povo, porque só o poder das Escrituras vai te transformar. Agradou a Deus salvar os homens pela loucura da pregação. E a pregação do Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê. Então, se você crê, essa palavra é para você. Eu vou orar para você agora e o Espírito de Deus vai se agitar dentro de você, porque o Espírito de Deus está aí dentro de você. É o Espírito de Deus que te convence. Eu creio. Eu vou orar para você agora e o Espírito de Deus vai te convencer a mente, vai te convencer no coração. Ele vai te mostrar os novos caminhos. Ele vai te mostrar as mudanças que você precisa fazer. Ele vai te direcionar. E você tão somente tem que seguir uma vida de oração, uma vida de estudo bíblico, uma vida de leitura da palavra, voltada para Deus, buscando compreender a palavra. E o desejo... A palavra de Deus em Esdras, capítulo 7, versículo 10, diz que o segredo de Esdras e desse povo que voltou do cativeiro, o segredo do sucesso deles está escrito em Esdras 7:10. Porque Esdras tinha disposto o seu coração para estudar e meditar na lei do Senhor. Grandioso e poderoso Deus. Altíssimo Deus. Poderoso Pai. Senhor, nós estamos aqui na Tua presença, sob a Tua palavra, sob oração, com o coração quebrantado, com a mente, com o coração agora rendidos ao Senhor, nós clamamos. Deus, tenha liberdade agora para operar na minha mente, no meu coração, na mente e no coração desse Teu filho, dessa Tua filha, a mudança que precisa ser feita. Mostra-nos um caminho mais excelente. Mostra-nos o teu caminho, o caminho de luz, o caminho de vitória. Tu que és aquele que habita na luz inacessível. Deus poderoso a quem ninguém pode ver. Manifesta agora a tua vontade em nós e aquilo que o Senhor pode permitir que vejamos. Permita, meu Deus, com que cada uma dessas pessoas que está aqui nesta live dos 12 anos de pregação possa ter um encontro contigo. Não um encontro, mas o encontro. O encontro para mudar as suas vidas, o encontro para trazê-las de volta para a luz, para trazê-las de volta para o reino e para dar significado e propósito para essas vidas. Consagra o teu povo nessa noite. Liberta, quebra as algemas, rompe aqui os grilhões. Meu Deus, se essa pessoa que está me assistindo, me ouvindo, ela tinha aqui acordos com a morte, que esse acordo seja quebrado em nome de Jesus. E que o Espírito do Senhor Deus leve essa pessoa a esse momento de oração, na privacidade do seu lar. Que essa pessoa possa dizer agora: Espírito Santo, meu Deus, entra na minha vida. Senhor Jesus, entra na minha vida. E Pai, entra e faz mudança. Pai, entra e faz morada. Deus, entra na vida dessa pessoa, transforma, liberta, cura, dá uma nova perspectiva de vida, dá razão para prosseguir, livra essa pessoa desse sentimento de morte, desse sentimento de inutilidade, essa pessoa que não se sente útil para as outras, essa pessoa que não se sente útil no teu reino, mostra para ela, meu Deus, que ela está aqui ouvindo a palavra porque ela é útil para o Senhor, porque ela é valiosa para o Senhor, e livra essa pessoa agora desse sentimento de suicídio, desse sentimento autodestrutivo, essa vontade de tirar a própria vida, de desejar a morte. Livra essa pessoa agora, no nome santo do Senhor Jesus Cristo.
Abençoa os teus filhos, cobre-lhes a mente com o sangue de Cristo, dê-lhes graça, dê-lhes poder, dê-lhes unção nesta noite. Ilumina as suas mentes, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos amados, irmãos queridos, louvado seja Deus pela vida de vocês. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome daquele que reina, que está sentado no trono, que reina de eternidade a eternidade, que reina pelos séculos dos séculos. Bendito é o nome daquele conselheiro, Deus forte e o Pai da eternidade. Aleluia, glória a Deus. São 12 anos de ministério. Quando eu me converti, irmãos, quando nos anos 90 eu entreguei a minha vida para Jesus, eu entrei na igreja perdido, entrei num culto de sexta-feira, numa corrente de libertação. Estava eu perdido com várias coisas ruins na cabeça, mas eu fiz uma oração sincera e eu disse assim: Senhor Deus, se o Senhor existe mesmo, se o Senhor é real, se o Senhor tem algum propósito na minha vida, toque em mim nessa noite, toque em mim, Senhor. E eu jamais vou duvidar da tua existência e da tua palavra novamente, e eu aceito o chamado. Irmãos, se eu soubesse cantar, eu ia cantar para vocês agora assim: tocou-me, tocou-me, de paz ele encheu o meu coração. Ah, irmãos, como os hinos antigamente cantavam a palavra. Como os hinos antigamente eram cheios de Bíblia, cheios de Deus, cheios do Espírito. Não é que os de hoje não sejam, mas os de antigamente todos eram. Tocou-me, tocou-me, curou-me. Jesus tocou-me e de paz ele encheu meu coração. Eu quero dizer para você que Jesus tocou nas minhas mãos, Jesus me abraçou naquela noite e ele me tocou de uma maneira tão sobrenatural que eu jamais pude duvidar da sua existência novamente, e eu disse sim para o chamado. E desde então eu disse que por onde o Senhor me abrisse porta, eu entraria por elas e eu iria. Foi assim. Quando os nossos sonhos são nobres e para a glória de Deus, ele os realiza. Entenda isso, creia nisso, receba essa palavra de Deus para a sua vida, receba essa palavra de Deus para o seu coração. Pastor, conta para nós, pastor. Aos irmãos que estão chegando agora, irmã Cristina, os que estão chegando. Cristina, não deixa de assistir essa palavra desde o início, Cristina, porque essa é uma palavra de conversão, uma palavra de evangelismo, é a palavra que você está buscando, é a que Deus colocou aqui no nosso coração para hoje. Assim que essa palavra acabar, irmã Cristina, assista ela do início, em nome de Jesus. Irmãos queridos, irmãos amados, talvez você que está aí está pensando assim: pastor, conta aí os detalhes dessa experiência, desse encontro com Deus nos anos 90. Olha, irmãos, se eu contar para você a minha experiência com Deus, você dirá assim: que isso, pastor? Ah, pastor, não acredito nisso não. Você sonhou isso aí, pastor? Isso aí foi coisa da sua cabeça, pastor. É por isso que eu não conto. Porque o Salmo 25:14 diz que o segredo do Senhor é para os que o temem, e ele lhes fará saber o seu pacto, a sua aliança. Logo lá pelos inícios da minha conversão, a minha pastora me ensinou que o telefone do céu, ela me deu o número do telefone do céu, e disse que o número do telefone do céu era Jeremias 33:3. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que você não sabe. Amós 3:7 diz que certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem antes revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Então tem coisas que Deus quer fazer, tem coisas que Deus quer falar, mas ele não vai falar com todo mundo. Ele vai falar com aqueles que têm intimidade com ele. Como assim, pastor? Eu te explico. Jesus tinha 70 discípulos, 72 discípulos. Um dia ele trouxe uma pregação muito forte, a maioria vazou, ficaram só 12. Quando aqueles 12 ficaram, Jesus perguntou se eles não queriam ir embora. Eles disseram que não, porque só ali tinha palavras de vida eterna. Então fica claro que esses 12 são mais achegados de Jesus, que esses 12 são mais íntimos de Jesus. Mas ainda entre os 12, haviam 3 mais chegados. Porque na hora do monte da transfiguração, de revelar-se um pouco ainda mais, o Senhor Deus não levou os 12, mas ele levou Pedro, Tiago e João. Então, às vezes, tem muita gente que está aí. Tem muita gente que está perto, tem muita gente que parece ter intimidade, mas intimidade real, irmãos, presta atenção no nome santo do Senhor Jesus. Intimidade real nos faz subir o monte juntos. Intimidade real nos faz caminhar um pouco mais. Intimidade real nos faz avançar um pouco mais.
Tá dando para entender, irmãos? Tá entendendo, irmãos? Tá dando para entender? Intimidade real nos faz permanecer quando a montanha treme. Intimidade real nos faz permanecer quando os trovões vêm. Intimidade real, ela nos faz permanecer quando a nuvem vem, cobre tudo e nós já não podemos enxergar. Intimidade real faz a gente permanecer quando tudo mais parece que não vai dar certo. Então, intimidade com o Senhor nem todos têm. Intimidade é ir além da mesa, intimidade é caminhar um pouco mais, intimidade é buscar um pouco mais. Tenho ainda muitas experiências para contar ao longo desses 12 anos. Eu vou contando aí nas próximas lives, na live do Clamor da Meia-Noite, por conta até do tempo mesmo, né? Então eu quero agradecer a Deus por essa live, quero agradecer a Deus por esse momento de reflexão, esse momento de pregação, esse momento onde podemos estar aqui voltados para Deus, para a reflexão da sua palavra. Muito obrigado a cada um de vocês que vieram aqui nessa live, essa live que tinha por título Pregação dos 12 anos de celebração pelos 12 anos de ministério do Pastor Rodrigo. Muito obrigado a cada um de vocês que está aqui conosco. Muito obrigado a cada um de vocês que tem caminhado comigo, que tem estado aqui, que vieram aqui assistir essa live especial de 12 anos de ministério, essa live especial de 12 anos de consagração a pastor. Muito obrigado pela vida de vocês, muito obrigado pela participação de vocês, obrigado, Deus, pela vida desses irmãos e irmãs. Que Deus vos abençoe, que Deus vos guarde, que Deus faça resplandecer o rosto sobre vocês, que Deus vos dê uma noite ainda de graça, de poder, de unção. Nós nos encontraremos no Clamor da Meia-Noite. Que Deus fortaleça vocês. Muito obrigado pelo carinho, todo que vocês manifestaram da meia-noite de sábado para domingo até aqui. Que Deus recompense vocês milhões de vezes mais, que essa palavra possa germinar na sua mente, que essa palavra possa germinar no seu coração, tá bom? Oh, meu querido Alisson, viva para Deus, muito obrigado por esse super stick, muito obrigado aí por esse cuidado, muito obrigado por essa atenção. Irmãos, que Deus abençoe. Obrigado mais uma vez, Patrícia, por ter encabeçado esse vídeo comemorativo que vocês fizeram, esse momento todo ali, de aparecer ali ao vivo comigo, conversando, falando. Muito obrigado pelos presentes todos que vocês enviaram e estão enviando. Irmã Cristina, muito obrigado, que Deus te abençoe, que Deus te recompense, muito obrigado. Faz mais live assim, pastor. Aleluia, glória a Deus. Pastora Rosier, gente, olha aqui uma das mestras que direcionou o meu ministério de ensino, pastora Rosier, nosso Deus. Se o pastor Ricardo só vê-la aqui, vai ficar muito feliz. Pastora Rosier, muito obrigado, é um privilégio, é uma honra ter você nessa live. Não sei se você está desde o início da live, ou se você chegou agora, mas é porque eu estou vendo agora você dando parabéns. Não sei se você ouviu desde o início. Glória a Deus, muito obrigado, Roberta Alcântara, muito obrigado, Roberta, minha aluna, né? Muito obrigado, Roberta, pelo apoio, pela parceria. Lê Lombardi, muito obrigado. Mafran Pedraça, muito obrigado, querido. Deixa eu ver se eu consigo ler tudo, gente. Pastor, aleluia, glória a Deus. Obrigado, gente. Ó, a Roberta tá falando, que palavra emocionada. Glória a Deus, olha aí que bênção. Eu tô tentando ver aqui todos os comentários. Deixa eu ver se eu consigo ver. Oi, irmãos, glória a Deus. Muito obrigado pelo apoio de vocês, pelas felicitações, pelos parabéns. Vocês tornaram o meu dia especial. Nunca tive uma comemoração de aniversário de ministério como a desse ano. Que muita coisa não está podendo ser presencial ainda, né? Então, obrigado. A Raquel tá falando, amamos o Senhor em Cristo. Amém, glória a Deus. Zilma tá aí firme com a gente. Ô, gente, muito obrigado, viu? Betão, querido amigo, Neia, amiga. Muito obrigado, gente. Que Deus abençoe vocês. Amém. Deixa eu ver o que a Patrícia escreveu aqui. Pastor, hoje foi combustível para a sua caminhada. Nunca desista. Amém. Glória a Deus. Amém. Pastora Rosier está falando, você é uma bênção. Deus te abençoe. Pastora Rosier que é uma bênção. Glória a Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Então vamos encerrar essa live aqui. Ela precisa encerrar, né? Eu também estou empolgado aqui, emocionado e muito empolgado. Olha, o coraçãozinho para vocês. Muito obrigado mesmo. Amém. Tenho 15 anos. Cauã está dizendo, tenho 15 anos. Pastor, amo estudar seu canal. Camila, Deus abençoe. Anésio.
Amém. Eu que agradeço a vocês, irmãos. Muito obrigado pela parceria, muito obrigado por estarem aqui, né? Vocês são minha igreja virtual. Saibam disso, vocês estão comigo nas lives, estão comigo no Clamor da Meia-Noite, vocês são a minha igreja virtual. É um prazer ser seu pastor virtual, seu professor virtual e caminhar com vocês. Cada um de vocês que estão aqui, estou vendo que é o pessoal do Clamor da Meia-Noite também, é o pessoal que está nas lives. É um prazer servi-los, é um prazer servi-los, trazer-lhes algum conhecimento, trazer-lhes algum esclarecimento, trazer-lhes alguma palavra, trazer-lhes algum conforto, tá? É uma honra servir vocês. É uma honra servir vocês como professor de teologia, é uma honra servir vocês como pastor, tá bom, irmãos? Então, um beijo. Tá? Um beijo, que Deus abençoe. Senhor Deus Todo-Poderoso, abençoa a vida de cada uma dessas pessoas que estiveram conosco no ao vivo, na live, e aquelas que vão assistir a live salva. Abençoa, liberta, cura, prospera, transforma, enriquece o teu povo espiritualmente falando, enriquece o teu povo familiarmente falando, enriquece o teu povo profissionalmente falando, enriquece o teu povo financeiramente falando. Derrama as mais ricas bênçãos sobre essas pessoas. Prepara-nos para o arrebatamento da igreja. Prepara-nos para a tua volta. Enche-nos com teu espírito. Continua a aquecer o nosso coração e a nossa mente. Abençoa o teu povo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Gente, um beijo. Fica com Deus. Não dá vontade de encerrar não, né, irmãos? Aqui, um beijo para todos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau, pessoal. Tchau.